bom dia! Está começando o programa Mais Estilo e a gente vai começar em alto estilo. Nós vamos falar de decoração, especificamente de vintage ou vintage e retrô. Vamos saber quais as diferenças. A Raquel Casal, que é uma designer de interiores, veio tomar um café da manhã comigo e vai nos ajudar nesta diferença. Bom dia, Raquel. Bom dia, Cidinha. Bom dia a todos vocês. Raquel, vamos começar pelo tema, né? Tem gente que fala vintage, eu falo vintage, mas já ouvi vintage. O que eu mais escuto é o vintage. Eu também, mas essa semana mesmo eu vi na TV alguém falar vintage, talvez sofisticou. E o retrô, o que é? Porque às vezes eu falo assim, essa xícara é vintage. Aí vem uma outra pessoa e fala, ela é retrô. E daí? A diferença, Cidinha, é bem simples. O vintage, ele é um móvel que marcou década, um móvel, um objeto, ele realmente existiu e ele está em bom estado. Ou você pode encontrar aquele móvel da vovó que ainda está legal, reformar, manter as características. Sim. Essa é a principal linha do vintage, ele mantém as características daquele móvel de década. Já o retrô é um móvel de época, mas fabricado hoje. Ele não é da década, né? Ele não é original. Não, ele é fabricado Então, hoje. assim, por exemplo, você tem lá, sabe aqueles móveis pé de palito, que foi assim, o auge dos anos 60, por aí, né? Sim. Tinha também aquelas mesas que tinham desenho da Cristo Redentor, né? Isso é um vintage. Se você tem o original. Aí você fala assim, eu quero tanto ter uma peça dessa, eu posso levar e pedir para um marceneiro fazer. Sim. Aí ela vai virar retrô. Exatamente. O que a gente vê muito hoje nas lojas é o retrô. Bastante, né? Nós já temos linhas de geladeiras, fogões, todas vindo já com um desenho retrô. Né? Por causa da moda, né? Muito na moda. As cores são lindas, são gostosas, né? O desenho é muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto no vintage são os mobiliários da década de 50, que deles passaram a ter uma sensação de movimento. As linhas deixam de ser tão retas, né? Elas passam a acrescentar movimento ao objeto mesmo que ele esteja parado. Isso dá uma sensação deliciosa, não é? E lembra a infância da gente. Na casa da minha mãe, a gente tinha o pezinho de palito, era em todos os móveis. Sim. Né? E aquilo me lembra, quando eu vejo hoje, me lembra muito. E você que às vezes herdou lá uma eletrola, e você pensa assim, o que eu faço com isso, meu bem? Você ganha um grande móvel. Isso é um vintage que vai dar um up na sua decoração que você não tem ideia. Por falar nisso, onde eu posso usar? Eu posso misturar? Pode, claro. Só é legal que você tenha um pouco de bom senso, né? Se a sua intenção é que você tenha um ambiente 100% vintage ou retrô, aí você entra mais a fundo na decoração, faça uma pesquisa ou, enfim, você pode estar colocando isso 100% no seu ambiente. Agora, se a sua intenção é só dar uma sensação, uma leveza, o ideal é que você modere um pouco, não acrescente tanto e nunca se esqueça que todo o ambiente tem que estar conversando, mesmo que seja uma ou duas peças vintage. Acho que uma dica bem legal é sempre você fazer um casamento, né? Coloque duas pecinhas aqui, duas pecinhas ali, que você nunca vai errar, você nunca vai ter o perigo de ter uma única peça naquele ambiente. Você tem uma decoração bem contemporânea, bem moderna. Aí você quer pôr uma peça vintage. Uma samambaia, olha, a samambaia é extremamente vintage, sim, né? Claro. Ela pode pôr ali um rádio que você herdou, aquele radião grande. Aí você já pode acrescentar um telefone. Um telefone. Junto do rádio, que são peças pequenas. Se não for vintage, pode ser retrô, que hoje o mercado está muito. Eletrodoméstico está vindo cadeiras. Com tudo. Cadeiras, as cadeiras estão bem. São lindas e muito fáceis de encontrar. Fáceis, você pode também pegar e levar para alguém fazer, da sua confiança. O importante é que você vai harmonizar a sua decoração, vai ficar bonita. Eu só vi uma decoração numa revista, não me lembro o nome dela, aquela stripper famosa. A casa dela é inteira vintage, inteira. Até porque ela faz a linha pin-up, né? Uhum. Então, a pin-up é
vintage. Totalmente vintage. Totalmente tá aí vintage. uma ideia muito legal, que se você quer decorar a sua casa e não tem a menor noção de como agregar o vintage ou o retrô na sua casa, é só você lembrar das pin-ups. A maior delas foi a Marilyn Monroe. Marilyn, né? Então você pensa em que sofá que ela sentava, como era o tapete, as cores, o telefone, os eletrodomésticos. Então assim, rapidinho você consegue agregar o valor. Eu vi uma decoração, a primeira casa-mostra de Campo Grande, eles colocaram, as alunas colocaram na área de serviço, elas colocaram um adesivo de uma pin-up, que tem tudo a ver, né? Ela passando roupa, aquela roupa bem... Ficou super interessante. Clima super inocente, com um quesinho sensual. Ficou criativo, ficou muito criativo, ficou bonito. Olha, tem um monte de ideias. Decoração é uma coisa deliciosa, mas busque sempre a orientação de um profissional. Se você não entende, porque senão vai ficar uma... né? Complica um pouco, né? Complica um pouco. Bom gosto você pode ter, mas quem vai ter a ideia da estética, né, dos conceitos, é um bom profissional em design de interiores, né, Raquel? Claro. Tá com tudo. Obrigada, Raquel, Eu por que você agradeço. ter vindo. Obrigada. E agora a gente vai desfrutar dessas delícias da Pão e Tal. Acho que isso aqui é meio vintage, hoje é retrô, né? É. Mas a gente vai pro intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.